Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o conceito de pressão e alguns dispositivos que são utilizados para medir essa quantidade, como manômetros e barômetros. Bem pessoal, temos agora, já estudamos como é que a pressão varia com a profundidade, ou seja, lá a gente determinou como que a pressão varia se a gente sai de um ponto na superfície, por exemplo, e vai para uma região mais profunda, ponto 2. A gente segue esse caminho aqui, né? Quando a gente aumenta a profundidade do sistema. Agora vamos fazer o seguinte. Gostaria que vocês mostrassem que quando a gente faz o trajeto inverso, ou seja, quando o nosso ponto de referência está numa região mais profunda e vamos para uma região mais rasa, a pressão ela é definida por essa relação aqui. Então a pressão no ponto 2, nessa situação nova, ela é igual a P1 menos ρgh, onde ρ é a densidade dessa substância e h é essa altura aqui, todo esse trajeto. Então veja a diferença. Aqui nós temos, né, um menos nessa situação. Quando a gente tinha o primeiro caso, quando a gente aumentava a profundidade, a gente via que P2 era igual a P1 mais ρgh. Então, aumento de profundidade. Aqui já é diferente, nós estamos falando de uma situação onde você diminui a profundidade, você sai de um ponto 1 e vai para um ponto 2. Então, é isso que nós podemos mostrar. E eu gostaria que vocês fizessem aquela análise anterior, baseada no balanço, e determinem a pressão do ponto 2, nesse caso. Seria aqui, partindo do ponto 1. E vocês vão verificar, então, que essa pressão ela cai, né, de acordo com o ρgh. Então, vocês podem mostrar isso. Uma outra situação que é bastante interessante é aquela que ocorre quando nós temos uma variação de pressão com a altura, mas quando o ρ é variável. Ou seja, ou está variando durante o processo. Então, isso é algo que acontece, por exemplo, quando nós estamos na superfície da Terra, saímos da superfície e vamos para o espaço sideral. Né? A gente se desloca para uma região 2 aqui. A gente faz esse trajeto aqui. Então, isso é o que aconteceria. Então, a pressão ela diminuiria. A ser que a pressão 2 ela é menor do que a pressão. Só que nesse caso aqui, quando existe variação de ρ, a demonstração, a maneira com que a gente mostra isso é um pouco diferente. Então, que situação que nós vamos considerar aqui? A gente vai considerar assim, olha. Imagine que a gente tem um sistema onde você divide a atmosfera, por exemplo, em várias camadas. Então, aqui, ó, você vem aqui, ó, vem aqui, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6 e assim por diante. Então o que acontece, né? Se você faz esse procedimento, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, olha, essa aqui é a camada 1, que tem densidade ρ1. Essa aqui tem a camada 2, que tem densidade ρ2. Essa aqui é a camada 3, que tem densidade ρ3. Então, o que a gente nota é que a densidade ela está caindo nesse processo. Se a gente fosse representar isso graficamente, nós teríamos uma situação assim. Olha. Se a gente considerar aqui a altura
Aqui podemos pensar no conceito de densidade. Então o que acontece aqui? Ó, se a gente seguir a rigor essa definição, a densidade ela parte da densidade atmosférica, que é ρ1, depois ela cai para ρ2, depois ela cai para ρ3, depois ela cai para ρ4 e assim por diante. Então você veja que a gente está... Eu assumo que em toda essa extensão aqui a densidade é única. É ρ1, que em toda essa extensão aqui a densidade é ρ3 e assim por diante. Então existe um patamar dentro da camada, existe um patamar que a gente respeita. Então o que acontece? Olha, se a gente assume que desse ponto até esse ponto que a densidade é a mesma, qual é a queda de pressão? A queda de pressão é, ou a diferença de pressão, ela é menos ρg, ou nesse caso ρ1, vezes essa altura 1, que a gente pode representar aqui, ó, H1, H2, H3 e assim por diante. Qual seria essa queda de pressão? Então essa aqui seria essa quedinha aqui, ó. Qual que seria essa queda de pressão aqui, olha? A queda de pressão aqui seria queda de pressão na camada 1, queda de pressão na camada 2. Então seria menos ρ2 GH2. Qual que seria a queda de pressão na camada 3? Menos ρ3 G3. Então, porque a gente está assumindo que a densidade dentro da camada é a mesma. Então, se eu assumo isso, eu posso dizer que a depressão é aquela que vocês vão demonstrar para mim que é definida de acordo com aquela relação básica, né? Ou seja, a pressão 2 é igual à pressão 1 menos 1 ρ G delta Z. Ou 1 ρ G H. Então, eu estou aplicando aqui. Nesse caso, delta Z está sendo representado por H1, por H2 e assim por diante. Então, essa é a ideia. Quando nós temos um ρ variável, a gente calcula as pressões, as diferenças de pressões por pequenos deslocamentos. Então o que a gente tem aqui? Ó? A relação que nós mostramos é essa aqui. Olha. Então vamos isolar aqui menos ρg delta Z. Então temos que P2 menos P1 é igual a menos ρg delta Z. Ok? Então a gente só isolou, né? Passou o P1 para o lado esquerdo da equação. Então temos essa relação. Isso dá então ΔP é igual a menos ρ G vezes ΔZ. A essa condição que nós temos. Então, ou a gente poderia escrever isso também assim, ΔP igual a menos ρg ΔZ. Então o que acontece se a gente quiser uma representação mais fiel a essa situação real? Na situação real, a gente não tem esses patamares aqui. Ó. Na situação real, a gente tem algo assim, olha. Então, a densidade ela cai de maneira um pouco mais contínua. Né? Seria algo assim, ó, intermediário, né? Então significa que aqui a gente tem um ρ que depende de H, ou um ρ que depende de Z, mas uma função contínua. Então na prática é isso que a gente tem, mas para a gente entender o problema a gente pode tratá-lo dessa forma, por pequenas camadas. O que acontece se a gente fizer a camada, a espessura da camada tendendo a zero? Exatamente isso que eu estou mencionando para vocês. A gente, em vez de ter um ρ formado por pequenos patamares em camadas, é para ter um ρ dH ou um ρ de Z, como nesse caso, como a gente vai, a unidade que a gente está a variável que a gente está usando para a altura é Z nesse caso. Vamos lá. Então nesse caso temos o seguinte. Então
se a gente fazer com que tomar o limite de ΔZ tendendo a zero, o ΔP se torna dp e o ΔZ se torna dz. A gente fica com dp dz igual a menos ρ vezes g. Opa, aqui está sobrando um ΔZ, né? Desculpe. Então essa é a relação que a gente tem. Então, e aqui, quando a gente vai trabalhar agora, digamos que eu queira saber a pressão agora do ponto 1, que está aqui até o ponto 2, como é que a gente faria? A gente faria uma integral, resolveria isso integrando essa relação. Então, esse é justamente o significado do cálculo diferencial integral aqui. Né? Você tem pequenas diferenças e no final você soma tudo. Então, se a gente quisesse usar essa relação aqui ó, com dz aqui ao lado de g, então a gente poderia escrever isso assim, ó, dp igual a menos ρ g dz. Então, se a gente quiser sair do ponto 1 até o ponto 2, então nós ficaríamos com a integral do estado 1 ao estado 2, ou dp1 até p2, dp menos integral de 1 até 2 de g. Agora sim, a gente pode deixar explícita essa dependência aqui. Vou dizer, nesse caso aqui, g dz. Se nós temos uma situação onde ρ depende de z, a gente só precisa conhecer como é essa função aqui. Então, para deixar coerente com as outras dados, vamos deixar aqui z e aqui embaixo z também. Preciso usar o h aqui para não confundir. Então a gente precisa informar isso, a gente precisa dizer como é essa relação. Então veja o que acontece aqui. Ó. Se a gente assumir uma condição de ρ constante, ou seja, ρ igual a um determinado ρ0, que é igual a uma constante, a gente fica então com integral de dp integral de dp do estado 1 e estado 2 menos, se ρ é uma constante eu posso retirar da integral, então fico assim como g, fico com ρ 0, g, integral de dz, ΔZ, integral de dp nesse caso, delta, integral de dp, ΔP. Então a gente retorna para a relação original, ou seja, dp é igual a menos o ρ de referência, que pode ser um ρ ou simplesmente um ρ0, g vezes ΔZ, que é justamente o que a gente tinha aqui no começo. Olha aqui. Ó. Justamente o que a gente tinha aqui. Ó. Então, essa relação é uma forma mais geral de a gente escrever as coisas. Então, quando existe uma dependência com z. Então, ela também merece uma referência especial aqui. Então, vamos deixá-la marcada aqui na nossa análise. Né? Então, essa é uma relação que a gente vai usar toda vez que existir uma variação de ρ no processo. Toda vez que o ρ variar, a gente pode representar isso dessa forma aqui. Ok? Então vamos resolver agora um problema que utiliza justamente esse recurso que está aqui. Ó. Então esse é um problema bastante interessante que fala sobre uma aplicação que é chamada de lago solar. O lago solar ele é um tipo de lago usado para armazenar energia. Como é que ele funciona? Funciona assim. Ó. Em geral nós temos um grande comprimento. Nós temos aqui ó, um lago. Nós temos um grande comprimento. Uma grande área, melhor dizendo. Ele está aqui. Então o lago solar é assim. Ele funciona da seguinte forma. Como é que a gente utiliza um lago para armazenar energia solar? O lago solar é um tipo de montagem para a gente armazenar a energia do Sol. O que acontece? Num dia normal, né, o Sol vem aqui,
aquece essa água. O fundo às vezes se aquece consideravelmente, né? Digamos, com o tempo a água vai se aquecendo à medida que ela fica exposta ao sol. Só quando vem quando o sol cessa, quando vem a noite, o que acontece? Essa energia ela vai embora. Ela se perde. Então a gente consegue aquecer esse grande volume de água durante o dia, mas quando vem a noite, essa energia vai embora. Aí alguém teve uma ideia muito interessante sobre como é que a gente conseguiria manter a energia solar armazenada por mais tempo. Para a gente dizer isso, a gente precisa, de alguma forma, entender melhor o fenômeno físico que está por trás do resfriamento. Então, e o fenômeno físico que está por trás do resfriamento é justamente a corrente de convecção que ocorre dentro do líquido. E essas correntes de convecção surgem do quê? Surgem da diferença de temperatura entre uma região e outra. Então, uma região que está a uma temperatura um pouco maior, ela apresenta uma densidade um pouco menor. Então, o fluido naquela região de alta temperatura fica levemente mais leve. Ele fica mais leve. Então, ele fica ligeiramente mais leve. Se ele fica mais leve, o que acontece? Por empuxo, ele se movimenta. Então, a gente obtém a corrente de convecção, que é fruto dessas diferenças de densidade, que é em função do empuxo, como a gente estuda lá no ensino médio, né? Então, e alguém pensou assim, poxa, como é que a gente dá uma minimizada nessas correntes de convecção? Como é que poderia minimizar? É difícil eliminar, mas a gente consegue minimizar. Então alguém pensou assim, vamos deixar essa água mais pesada. Essas correntes são movimentos internos à água em função dessas diferenças de densidade. Mas se a água for mais densa, mais pesada, a gente consegue minimizar um pouco essas flutuações aqui. A gente diminui elas, se torna elas um pouquinho menores. É difícil acabar com as correntes de convecção, mas a gente torna elas um pouco menores, um pouco menos eficientes. O que acontece? A corrente de convecção ela é extremamente eficiente em levar a energia que está no fundo para a superfície. O que acontece? À medida que o Sol vai aquecendo a água, né, o fundo, se a gente considerar aqui que o solo que está embaixo da água não é um bom isolante térmico, ou melhor, considerando que o solo aqui é um bom isolante térmico, o fundo tende a se aquecer sempre antes. Então, ou melhor, o fundo, quando ele se aquece um pouco mais do que uma camada superior, o que acontece? Vem a corrente de convecção e leva esse fluido mais aquecido para cima. Então, se não houvesse a corrente de convecção, a gente conseguiria manter o fundo mais aquecido do que a superfície. E é justamente essa a ideia. Por quê? Porque aqui, a princípio, a transferência de calor que aconteceria nessa parte aqui, do fundo para a Terra, seria um pouco menor. Então, se a gente imagina um limite, olha, um isolamento térmico na parte de baixo, poxa, a gente consegue realmente aumentar a temperatura do fundo. Só que toda vez que uma camada inferior fica levemente aquecida, vem a corrente de convecção e joga essa massa para cima e resfria. Substitui aquela região mais aquecida por água mais fria. Então, se a gente adiciona sal, a água fica mais pesada e a gente minimiza essas correntes de convecção. Como resultado, né, os lagos solares conseguem manter temperaturas no fundo, perto de 100 graus. E isso pode ser por períodos mais longos de tempo, inclusive durante as noites. Claro, isso vai caindo ao longo da noite, ele vai perdendo energia, um pouco menos, mas vai perdendo energia porque ainda existe uma troca térmica entre essa superfície, né? A convecção também acontece aqui em cima.
Existe o sistema não está completamente isolado, a temperatura cai. Mas ele consegue manter por períodos muito mais longos a água perto da temperatura de 100 graus no fundo. Então o que o pessoal faz? Eles usam isso como uma aplicação. Então eles vêm aqui e olha, imagina que nós estamos trabalhando com esse lago aqui, olha. Então eles vêm aqui, passam uma tubulação por baixo do lago. Lá na região mais aquecida, que é o fundo. Então o que acontece? A água, quando chega, o fluido dentro da tubulação, quando chega no fundo do lago solar, ela está mais fria do que o lago solar. E ela começa a absorver calor. Então, quando a água chega aqui ó, na temperatura inicial, ela tem, antes de entrar no lago solar, tem T1. Quando ela sai do lago solar, ela tem T2, e T2 é maior do que T1. Então essa é a ideia do lago solar. Aí eles utilizam essa água aquecida para quê? Passam a água em algumas regiões, usam para aquecimento de estufas, usam para aquecimento de áreas para criação de animais. Então você pode utilizar a energia solar para aquecer o ambiente, né? Mas para isso precisa armazenar a energia solar por mais tempo. É essa a sacada do lago solar, o armazenamento de energia por um tempo maior. Então vamos ver como é que ficaria essa nossa solução aqui. Olha. Então vamos só limpar o nosso quadro aqui. Ó. Vamos jogar isso aqui para baixo, vamos jogar isso aqui para baixo. Ok, vamos deixar isso aqui. Então, eis o enunciado que nós queremos resolver aqui. Melhor, vamos limpar isso aqui. Temos um lago solar típico com um gradiente de salinidade dado por essa relação aqui. Essa é aquela questão que a gente está discutindo ali, né? Então nós temos aqui, olha, um ρ que depende de Z. Tá. Então existe uma função por trás disso. Lembra que quando a gente resolveu aqui, olha, o que a gente precisava? ρ dependendo de Z. A diferença que nós estávamos trabalhando é que a gente estava trabalhando com altura aqui, ó, então era menos. Aqui a gente está trabalhando com profundidade. Já vamos ver isso. Então vejo que quando, lembrando, né, quando a gente estava trabalhando com uma situação assim, ó, a gente está no ponto 1 e vai para o ponto 2, o ΔP aqui ele é igual a mais ρg H. Se a gente vai do ponto 1 e o ponto 1 é uma região mais profunda para o ponto 2 que é uma região mais rasa, o ΔP nessa situação é menos ρgH. Então tudo isso tem a ver, a gente pode imaginar essa situação com o tamanho da coluna líquida, olha, com o peso da água que está sobre o ponto, olha aqui, ó. Tem uma coluna de água aqui, olha. Então quando a gente imagina o ponto 2 aqui, olha, tem uma coluna de água com altura H. Quando a gente sai do ponto 1 para o ponto 2, a coluna, ela aqui no ponto 1 a coluna de água era essa aqui. Mas à medida que a gente vai subindo, o que acontece com a coluna d'água? Ela vai diminuindo, olha aqui, ó. Até que a coluna d'água desaparece e fica só a coluna de ar sobre esse ponto. Então quando a gente sai do ponto 1 para o ponto 2, nesse caso você diminui a pressão sobre o sistema. Tento pensar de maneira mais intuitiva, né? Mergulhando numa piscina e depois lá no fundo indo para a superfície. Então essa é a ideia. Então vamos entender isso aqui. Nesse caso nós temos um aumento de pressão. Então em vez de esse sinal menos aqui, a gente vai ter um sinal mais ali. É a única diferença. Pensa intuitivamente, não tenta decorar isso. Tem que usar, né, o nosso senso físico para essa situação. Então o que a gente quer? A gente quer o seguinte.
A gente quer calcular nesse problema, vamos ver aqui, ó. Calcule a pressão total no fundo da região de gradiente. Ou seja, aqui esse fundo está se referindo ao fundo como sendo a pressão no ponto 2 aqui, ó. É isso que a gente busca aqui nesse caso. Qual é a pressão no ponto 2? Pressão no fundo da região do gradiente. Claro, a região do gradiente ela se encerra mais ou menos nessa parte aqui, ó. A partir daqui, pela cor, pelo menos, ela fica mais uniforme. Se a gente analisar isso aqui num gráfico, ele vai ser assim, olha. A pressão, olha, o Z está nessa direção, né? Então a pressão, a densidade, ela começa na faixa de 1000. Depois ela sobe, olha aqui, ó. Vai subindo e se estabiliza. Então esse ponto aqui, ó, no final do gradiente que ele se refere no enunciado. Então a gente quer realmente P2 nesse caso. Como é que a gente calcularia P2? A gente usaria a nossa intuição física nesse caso. Então, como é que a gente faz? A gente pensa, se imagina como um mergulhador nesse caso. A gente sai da superfície, que aqui a gente vai considerar como ponto zero, e mergulha. Então vamos lá. Então nós sabemos que a pressão no ponto zero, qual é? A pressão no ponto zero é a pressão atmosférica. Tá? Mas eu não quero pressão no ponto zero, quero pressão no ponto 2. Mas vamos por partes. Então vamos calcular aqui a pressão primeiro. O mergulhador ele sai do ponto 1 e sai do ponto 0 e vai para o ponto 1. Então aqui ó, então nós temos que P1 é igual ao que? É a pressão atmosférica mais o tamanho dessa coluna aqui. Olha. Tem uma coluna líquida aqui. Ó. Vamos chamar essa coluna líquida de H0. Ou, melhor, para ficar mais intuitiva, de 0 a 1. Então, tem a pressão atmosférica, mergulhei um trecho, isso vai dar, então, ρ0, de acordo com o enunciado, ó, porque a densidade aqui, ó, ela praticamente não muda, é ρ0. Então, ρ0, G, H0, 1. É isso que nós temos. Ok? Mas não é a pressão que eu quero. Eu quero a pressão no ponto 2. Então vamos calcular. A pressão no ponto 2 vai ser o quê? Ela vai ser a pressão no ponto 1, que é a pressão de referência, mais alguma coisa. Mais um ΔP associado ao deslocamento do ponto 1 ao ponto 2. Que está representado nesse diagrama. É isso que a gente precisa calcular. Então, como é que seria a pressão ΔP12 aqui? Ó? Vamos lá. Então, nós temos aqui, a princípio, que a pressão no ponto 2, só relembrando, vai ser a pressão de referência, que eu saí inicialmente do ponto 1, mais esse ΔP associado ao deslocamento do estado do ponto 1 ao ponto 2. E a gente já sabe que desse ponto até esse ponto vai haver um aumento de pressão. Né? Se a gente mergulhar aqui, você vai ter um aumento de pressão. A diferença é que isso aqui está associado a um gradiente de densidade. Então, como é que a gente calcularia? O que seria o ΔP? Vamos relembrar daquela equação lá. Então, a relação básica que a gente definiu lá foi a seguinte: ΔP igual a menos ρg vezes ΔZ. Mas no nosso caso, como a gente viu, isso aqui não é, a gente não está se deslocando para uma região mais alta, a gente está se deslocando para uma região mais baixa. Então aqui é mais. O resto continua a mesma coisa. Então aqui fica, se a gente toma ΔZ tendendo a zero, então a gente fica com dP igual a ρg dz. Aqui a gente já tem condição de incluir a dependência, né, com a densidade. Então aqui nós podemos
incluir essa informação aqui, ó. Então, que fica ΔP aqui, ó. ΔP fica assim, ó. ΔP, então fica igual a ρ de z, que está no slide anterior. E aí, ó, esse termo aqui. Isso aqui vai ser ρ0 vezes g. Aqui aparece 1 mais tangente ao quadrado, que é πz sobre 4h. I vezes z sobre 4 vezes h. O que é o h? Essa quantidade aqui, ó. Razão aqui, né? Então deu ρ0, a gente já substituiu, olha, ρ de z nessa relação. Temos o g, temos aquela outra parte ali, temos aqui, ó, dz. O que a gente faz agora? Integra. Integra do estado 1 ao estado 2. Estado 1 ao estado 2. Vamos lá. O resultado dessa integral vai ser o seguinte. Nós vamos ter nós temos o seguinte. Nós temos que, olha, se vocês quiserem buscar a integral desse termo aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado de AZ, dz, isso aqui é igual a 1 sobre A seno hiperbólico, arco seno hiperbólico e tangente de AZ. Claro que a gente não precisa... Isso aqui, como não é uma integral definida, isso aqui é só mais uma constante, sim, a rigor, né? Claro que a gente não precisa saber essas integrais. O nosso objetivo aqui em termodinâmica é aprender a usar o cálculo diferencial a nosso favor. Então, as integrais são todas tabeladas. Então, e na maioria das vezes são simples. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas a maioria das integrais que a gente utiliza são bastante simples. Então, o que nós temos aqui? Então, o resultado disso aqui vai ser o seguinte. Vai ser ΔP, né, do ponto 1 ao ponto 2. Aqui, olha, o ρ0 é uma constante, g é uma constante. Integral disso aqui, olha, o A aqui, nesse caso, é o π sobre 4h. Então, isso vai ficar o seguinte. Então, a gente vai substituir aqui 1 sobre π sobre 4h. Seno hiperbólico, menos 1. Tem na calculadora de vocês conseguem calcular isso. Isso aqui fica, então, tangente de π vezes z sobre 4h. Tomado em dois intervalos, né? Tomado no intervalo em que z é igual a zero. Olha aqui, olha. Ele está colocando o sistema de referência z igual a zero no ponto 1 aí, olha. Que é o que a gente está usando na integração. Aí, olha. Isso aqui é o nosso z igual a zero. Olha que ele está fazendo o ponto z igual a zero, aqui o ponto 1 é z igual a zero. Até z igual a h. Então, S ΔP, isso aqui vai ficar, então, ρ0 vezes g, que vai ser 4
H sobre π seno hiperbólico dá menos 1. Aqui então vai dar um tangente de π vezes H, olha que a gente vai tomar intervalos. Isso aqui vai resultar tangente de 0. Seno hiperbólico de tangente de 0 vai dar 0. E aqui a gente vai ficar com esse z cortando com o z. Então fica π sobre 4. Essa é a situação que nós vamos ter aqui. Então, a gente pode calcular numericamente esse valor. Isso. Esse aqui eu vou deixar, essa conta aqui eu vou deixar para vocês. Então, o que nós, em resumo, o que a gente obtém? Então, olha, a pressão no ponto 2, ela vai ser igual ao quê? Pressão no ponto 1, que a gente tinha determinado no primeiro mergulho, olha aqui, ó. Essa é a pressão no ponto 1. Então, saindo do ponto 0 até indo do ponto 1. Aí eu substituo essa relação aqui, olha. Essa expressão aqui. É isso que a gente faz. Para deixar explícito. Então, que seria P1, onde P1 seria a pressão atmosférica mais o ρ0 GH01 mais essa quantidade que a gente acabou de calcular aqui, ó, que seria justamente esse ΔP de 1 até 2. Então, que aqui fica igual a 4 ρ0 vezes G vezes H sobre π. Seno hiperbólico de tangente π sobre 4. Então, essa é a solução desse problema. Então, assim, o que complicou um pouco mais aqui foi só o cálculo dessa integral, mas a ideia continua sendo simples. A gente está no ponto 1, faz um mergulho, a pressão sobre o nosso corpo aumenta. Ele sai do ponto 1, desculpe, aqui a gente está representando o ponto 0, né? Só, ponto 0. Sai do ponto 0, vai até o ponto 1. Ok, tem um ΔP. Então, e esse ΔP é justamente associado a essa coluna líquida, ρ0 GH01. Depois que a gente faz? A gente sai do ponto 1 e mergulha até o ponto 2. Tem mais um ganho de pressão em relação à pressão anterior, que é o que a gente chamou aqui ó, de 1.2. Então, o que a gente tem? Olha, então, o P2 vai ser o quê? O peso da coluna líquida acima desse material, acima do ponto 2. Tem uma região cujo cálculo é simples, dado pelo ρGH padrão, que a gente tem aqui. Mas como tem uma região salina, que é uma mistura de água mais sal, essa cálculo de pressão ele não é só ρGH, ele é um ρ modificado, e essa modificação, a maneira com que ρ varia ao longo da profundidade é dada por essa expressão. O que a gente fez? A gente calculou isso por meio de uma integral. É isso que nós temos aqui. É uma integral um pouco mais complicada, mas está tabelada, então a gente pode calcular esse número aqui. E a princípio, como consta aqui, conferindo também meu gabarito, essa pressão, quando se substituir nesses números, a pressão deve resultar em 155 aproximadamente quilopascais. Então, vão lá, façam essa conta, refaçam essa demonstração para ver se vocês se convencem
dessa análise. É importante sempre que a gente se convença, que a gente entenda o que a gente está fazendo. Ninguém quer aqui que vocês engulam isso. Vocês precisam entender os passos, né, da solução de problemas parecidos, porque a gente vai ter vários outros problemas similares. Né? Então, se a gente for analisar, olha, como é que a pressão varia para esse problema aqui. Ó. Ela varia assim. Ó. O caso simples, ó, se não houvesse sal, a pressão seria linear, seria o ρgh, ó, proporcional ao ρgh. Ou a profundidade aqui, ó, como nós estamos trabalhando com Z aqui. Então está aqui, ó, proporcional a essa quantidade. Seria linear, uma vez que essa relação, ó, quando você vê ΔP aqui, ó, ele é ρg vezes Z. Ou ΔZ, vocês acharem melhor aqui, se o Z0 for 0, então fica só Z. Né? Nesse caso. Já quando nós temos sal na água, o que acontece? Olha aqui, ó. Para a mesma profundidade, vamos supor a profundidade 3 metros. A pressão seria, sem sal, seria essa. Como tem sal, a pressão é um pouquinho maior. Por quê? Porque o sal é mais denso do que a água. Ele pesa na água. Então, isso equivale, existe uma variação de pressão associada à presença do sal nessa água. Então, a gente vê que a curva fica levemente defletida, né, em função da presença do sal, que é um material um pouco mais denso do que a água. Ok? Então, vamos em frente.